Bem-vindos ao Raiz Cast, onde o entrevistador também é o entrevistado. Estamos começando o 9º episódio da primeira temporada, diretamente da Masper TV. Então, prepara o teu chimarrão ou aquele café especial e vem com a gente mergulhar em mais uma história inspiradora de empreendedorismo. Raiz Cast, com Rodrigo Correia. Patrocínio Desinservice, Capolavoro e NutriSua. E como eu sempre falo, quem se apresenta é o nosso convidado. Bom dia, Rodrigo, uma satisfação estar aqui. Meu nome é Mauro Luiz Servi, sou natural da cidade de Catuípe, né? Estou trabalhando atualmente em Canoas, na Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade Luterana do Brasil, empresa a qual trabalho há 24 anos, né, onde tive a oportunidade de ser professor, coordenador do curso de Direito, coordenador acadêmico, diretor da unidade de Santa Maria e desde abril desse ano estou aqui. Sou casado com a Miriam há 31 anos, pai da Laura, 24 anos, do Maurício, 19 anos. Né? São dois. Dois filhos. Quase coincidentemente, eu tenho 4. Um de 20, a Nicole com 24, a Natália com 20, a Nayane com 16 e o Digão com 14. Olha só. Tá mais ou menos, né? Do primeiro e segundo tá parelho. Tá parelhito. Legal, o senhor tá me batendo muito em 30 anos, né? Eu tô com 25 anos de casado. Olha, então leva 5 anos mais da experiência. E sabe que isso hoje, dá para dizer que é uma raridade, sabe? E é importante essas relações sólidas, essa questão de valorização da família, sabe? Porque toda uma trajetória, ela se constrói com uma parceria. Nós, não o eu, sabe? Então, família é muito importante. Com certeza, hoje eu sei o quanto é importante essa questão família. Talvez no passado com algumas falhas, né? A gente novo, acha que tudo, mas com o tempo a gente vai tendo maturidade e até talvez fica a mensagem para quem está nos assistindo aí que a gente só dá valor quando perde, né? Então não percam, porque a maioria das histórias, eu não me divorciei, mas quem se divorcia diz que se arrepende muito, né? Verdade. Porque a grama do vizinho sempre é mais verde, né? É sempre melhor. Mas vamos lá. Como era o professor lá? Eu gosto de entrevistar quando vem professor, que eu faço aquela pergunta da pesquisa, né? Como era o professor no colégio, tempo do colégio? Foi um grande desafio, Rodrigo, assim, porque a docência, ela aconteceu quase que por acaso. Eu tive uma trajetória, né, trabalhando desde muito cedo, fui bancário e também tive a felicidade de começar como contínuo na época, um dos cargos mais baixos que existia dentro da instituição, e cheguei a gerente geral. Isso me deu um know-how muito interessante. E peguei um momento de transição onde começou os PDVs, fusões, extinção de instituições. Chegou a parte dos bancos. Peguei. E aí eu fiz uma mudança de chave. Eu acabei me formando em bacharel em Direito, comecei a advogar e a partir desse momento eu digo, não, eu vou dar algo a mais, não ficar só com uma opção. E aí eu fui fazer uma especialização, depois fui fazer o mestrado. E quando estava cursando o mestrado, surgiu o convite. E aí era um advogado que se viu dentro de uma sala de aula. E a partir dali começou a trajetória de professor. Então foi quase que meio por acaso assim, bom, eu vou me qualificar mais, não ficar somente na advocacia. Eu digo, bom, eu quero mais, sabe? E esse querer mais é algo que sempre esteve junto comigo. Eu sempre quis mais, não me acomodei, sabe? Tanto é, e aí eu falo com um certo orgulho e até para mostrar para os meus filhos assim que é possível. Eu acabei
me formando em Direito, eu já tinha uma trajetória com 33 anos, e a partir dali eu fui fazer uma especialização, eu fui fazer um mestrado, eu fiz um doutorado, e aí o pessoal brinca comigo e fui fazer um segundo doutorado. Então, e agora a questão de um mês atrás eu terminei o meu pós-doutorado. Então, assim, ó, há uma inquietude, há uma busca, e eu sempre digo assim, não parar de estudar. E agora diz, bom, terminou, fez o pós-doutorado, acabou. Não, eu já estou vendo uma outra pós para fazer, porque eu acho que essa vontade de aprender, isso é muito importante, isso esteve sempre junto comigo. E algo que agora tem me motivado muito, e aí tu diz assim, pô, mas fora da caixa, porque eu estou buscando aprender muito essa questão assim de gestão. É algo que me atrai muito a questão de gestão. A pergunta agora que vem, como era o aluno Mauro? O aluno Mauro, o aluno Mauro não era muito envolvido na época. Sabe que esse despertar da importância, isso aconteceu depois. Sabe, na época, assim, até pela juventude, como tu diz assim, a juventude nos permite muitas coisas, mas também nos faz abrir mão de coisas importantes. E dentre delas foi a questão, assim, de valorizar o estudo. Na época, eu estava muito voltado a jogar futebol, a andar de moto, a ir nas festas, e acho que ali se perdeu, né? Um pouco, mas também se ganhou outro como jovem, sabe? E a partir de um determinado momento eu digo, não, agora eu preciso encaminhar, mas sou muito sincero em dizer assim que poderia ter levado mais a sério enquanto jovem, né? Isso que a maioria dos jovens depois se arrepende, a gente olha para trás e diz, poxa, eu poderia naquela época ter feito... E parece que mesmo assim, a gente falando hoje, o jovem não ouve, né? E aí a gente diz, pô, eu fui jovem também. Mas eu acho assim, né, Rodrigo, que é uma parte da vida que tem que se passar. Eu acho que se diz muito, né? Bah, se eu soubesse disso naquela época. Mas eu acho que é essa construção, porque tu sabe que uma vez eu assisti um filme e fica a dica assim, ó, poder além da vida, nada acontece por acaso. E o detalhe dessa... Poder além da vida é o nome do filme. Poder além da vida, nada acontece por acaso. E ali é fantástico que a mensagem que diz que o importante não é tu dizer assim, bom, quando eu tiver uma motocicleta, quando eu tiver o carro tal, quando acontecer tal coisa, eu vou ser feliz, porque a essência está na jornada. A jornada é que te faz grande, a jornada é que te ensina. Então, isso que a gente diz, bah, mas que pena. Não, aquilo precisava acontecer porque é a tua jornada. É fantástico, fica a dica para assistir esse filme assim, ó, porque ele demonstra o quê? Que tudo o que acontece, ele é fundamental. Então, a tua felicidade, ela não está vinculada a um ponto final, ela está na tua jornada. Sabe, professor, que uma das coisas que mais me chamou a atenção nas entrevistas agora aqui, nessa primeira temporada na Masper TV, eu não sei os números exatos, mas eu acho que está quase que 50% entre empreendedores, vamos dizer assim, empreendedores num contexto geral e empreendedores da tecnologia. E eu tenho observado muito nessa pesquisa que eu faço para entender como era o aluno, né, como as nossas raízes, como era. E o empreendedor, vamos dizer assim, um empreendedor nato, aquele que inventa aqui, inventa ali, ele era um cara que no colégio era 1000. Um cara acelerado, era um cara que tinha isso. Só que me chamou a atenção que aqui em Porto Alegre, agora as entrevistas, e não foi determinado, foi acontecendo as indicações para ser entrevistado, está aparecendo muito empresário da área de tecnologia. E aí vem a diferença da pesquisa. O empresário da tecnologia, ele era o cara mais quieto, era o CDF da turma. E tem um detalhe que está me chamando a atenção, que se chama esporte. Eles não tinham muita comunicação na turma, era muito envergonhado, sofriam bullying de vez em quando. Mas quase que todos eles falaram que foi no esporte, no colégio, uma maneira que eles procuraram de ter mais amizade, porque, né?
O cara que a gente sabe que é conhecido como CDF da turma é o chato, aquele que não acompanha todo mundo e fica mais isolado. E todos eles falaram que eles buscaram no esporte uma maneira de ser aceito mais pelos colegas. Então, fica muito interessante isso. E o que o senhor vê isso hoje, com todos esses anos de estudo, com os alunos que já passaram por aí? O senhor identificou mais ou menos essa... O esporte, para a nossa época, era aquele momento de aproximação, e se tinha mais isso. Quando eu comentei há pouco assim que, né, de jogar o futebol, né, era uma das coisas que se envolvia, era o nosso passatempo. Chegava o final de semana, ou você ia jogar, ou você não tinha o que fazer. E ali ocorria muito essa troca de experiências, essa conversa, as brincadeiras. E a gente ia muito para o interior, jogar futebol no interior, ia em cima de um caminhão, né? Mas isso é importante porque hoje tem um detalhe, a tecnologia está fazendo o quê, Rodrigo? As pessoas ficam dentro de casa, o jovem fica dentro de casa, e eu ouvi de um colega algo que me chamou a atenção. Ele disse assim: antigamente, se você desse um castigo para um filho, tu dizia, vai para o quarto. Hoje tu tem que brigar para tirar do quarto, porque eles ficam na internet, nos joguinhos direto, e isso, tudo que é excesso faz mal. Tudo tem que ter um equilíbrio. Então, hoje a gente tem uma dificuldade de dizer para o jovem, não, sai para a rua para brincar um pouco, para interagir, isso é fundamental. Então, quando você coloca que aquele jovem lá atrás, ele interagia no esporte, aquilo faz muito bem, e é o que está faltando hoje. O senhor não vê também na área de educação um problema que eu vejo até pelos colégios, que não tem mais atividade quase esportiva, diminuiu muito. Isso não é prejudicial na questão da educação? Eu acredito que faz falta, né? Eu acho que a tecnologia ela é importante, eu acho que tudo que vem de novo, como eu falei há pouco, ele é importantíssimo para o crescimento, mas você não pode abandonar a questão do relacionamento, a questão do esporte. E como bem você colocou, hoje a questão de relações e esporte está muito acanhado. Ela poderia, eu diria assim, muito incipiente até dentro da trajetória hoje do ensino médio, ensino fundamental, enfim. Eu acho que poderia ser ampliada essa questão. Eu vejo que por todos que passaram aqui, que era justamente os CDF da turma, eles faziam algum esporte, e isso que dava para eles um caminho. E hoje eu vejo que a gurizada, por exemplo, que não faz esporte, que é o bullying, que fala todo mundo mexendo, aquela coisa, ele se esconde, eu acho que por trás de um computador, por uma tela, né? Ele não faz uma atividade. E isso não faz ele se tornar mais popular, conhecer mais pessoas, perder essa... Eu acho que isso tem sido... Talvez as escolas tenham que observar um pouco mais nesse... Porque as escolas eu vejo muita conversa, vamos levar para o psicólogo, vamos conversar. Mas, na verdade, é ação. Eu começo a ver hoje, com todos os filhos que eu tive, com toda essa experiência, e vendo hoje, e com tudo isso, nessas entrevistas também, com quem chegou até aqui, que eu acho que deveriam focar no esporte na escola. E tu veja, Rodrigo, assim, que hoje está tendo um movimento, São Paulo está mais acentuado essa questão de coibir o uso do celular em sala de aula, até para que haja uma interação entre os estudantes, né? Então, no momento que reduz a utilização do aparelho celular, vai acabar automaticamente inserindo outras práticas. É a conversa, é a brincadeira, é o esporte. Eu vejo isso muito salutar. Eu acho assim, sou defensor da tecnologia, mas como eu coloquei antes, tudo tem que ter um equilíbrio. Eu vejo também isso, porque, e até as famílias, né? Na verdade, estão quase terminando as famílias também, porque todo mundo... Eu estava agora, uma dessas gravações que eu vim para cá, para Porto Alegre, vim sozinho e eu fui num restaurante. E começou a me chamar muita atenção. Eu estava sozinho, comendo, e eu tento evitar muito o telefone nas horas que eu estou me alimentar, nas horas que eu vou conversar com alguém. Eu fico muito no telefone, sou muito da tecnologia. Sim. Mas tem horário que eu tento evitar. E esse dia eu estava pensando, refletindo, comendo, e comecei a olhar nas mesas. Impressionante a quantidade de casal que
pega no telefone e não se comunicam, né? Num jantar. Sai para jantar e cada um fica olhando a sua tela, né? É. E aí, sabe que essa reflexão eu faço, o que tão importante está tendo naquele momento, mais do que a pessoa que está na tua frente. Tu saiu para jantar com aquela pessoa, abandona, né? É um momento de conversar, momento assim de mais íntimo, né? De troca de ideias. Então, o aparelho hoje também está afastando. Aí tu diz assim, mas eu tenho centenas, milhares de seguidores, de amigos. Não são amigos. Né? Não, complicado. Mas aproveitando então já esses 30 anos, o senhor está vendo aí, talvez para quem está nos assistindo, nós dá receita. Eu tenho 25, o senhor 30 anos de casado. Dá receita para eles que sair um jantar a dois, romântico, conversar, o casal, né? E aí eu vou aproveitar e dar um presente para o senhor aqui, da vinícola Domus Meia. Então, olha esse espumante para o senhor aí, para aproveitar a dois, né? Muito obrigado. Vindo final de semana agora, hoje sextou aqui na gravação, né? Olha só. Então, o presente o senhor levar para sua esposa, da vinícola Domus Meia. Muito obrigado. Posso até guardar aqui de novo, guardar para o senhor aqui. Já vou fazer um jantar especial com a esposa. Vai fazer uma média hoje. Exatamente. Olha só, pessoal, o grande segredo, o programa não é de relacionamento, tá? Mas vocês têm aqui hoje no programa 55 anos de casado, 25 da minha parte, 30 do professor, uma experiência. E por que manter o casamento? É isso aí, é o romantismo que quase não existe hoje, é o ser parceiro, é o ser companheiro, é o passar por dificuldade e entender que não é tudo que está super bem, todo casamento super bem, não. Passa por problemas, passa por briga, não tem a perfeição. Eu costumo dizer, Rodrigo, assim, a gente tem uma paixão, a gente tem um amor e dentro desse amor ele vai ampliando. Olha só o que eu vou colocar, ele vai ampliando porque a gente tem um vínculo de amizade muito grande. Porque isso é tão bacana quando você pode sentar com a tua esposa, você pode conversar com ela, você pode contar piadas, você pode dar risada junto e principalmente você tem que ter prazer em estar junto, sabe? Não é aquela coisa, eu vou dar um jeito de sair de casa. Eu, quando saio de casa, minha esposa está junto comigo. A gente vive 24 horas assim, porque se curte bastante. E olha só dizer, se eu considerar 5 anos e meio de namoro, mais 31 de casado, às vezes eu brinco com ela, são quase 40 anos junto ali, né? O senhor sabe, até anotei aqui esse ponto, nós estamos falando relacionamento e estamos falando em questão de vida de casal, que hoje é uma coisa quase que, vamos dizer assim, impossível ver casamentos com mais de 20 anos aí. Tá difícil, eu acho, ver casamento com 5 anos, né? O pessoal, talvez na primeira dificuldade, acaba, sei lá. Mas tem uma coisa que o senhor falou e é linkada a tudo isso, agora o espumante que eu lhe dei da Domus Meia, que o senhor vem falando, questão profissional também e a questão para todos, que é uma luta, eu acho que as mulheres estão nesse momento também, do seu lugar, né? Sim. Porque muito, eu vejo no passado, os casamentos quase que abafavam as mulheres, não davam oportunidade. Eu vejo pela própria Dona Jaque, ela já vem de uma criação e ela era aquela coisa que só eu ia para frente e ela estava sempre lá, sempre nos bastidores, sempre parceira. Mas ela, eu digo para ela, hoje eu falo para ela tem uma luz diferente e ela se redescobriu quando ela viu que, né, fazer o que gosta. E fazer o que gosta, cada um fazer o que gosta, ter a sua profissão, não significa casal separado, não. Cada um no seu dia a dia. Não, é fazer e quanto máximo possível estar junto. Eu acho que o grande segredo é isso, estar junto. Né? Porque todos os casais, todas as pessoas que eu entrevisto, que têm mais de 20 anos de casamento, falam, eu sempre saio com a minha esposa, podendo estar junto, podendo trabalhar junto, eles estão trabalhando junto. Então, é o grande segredo. E, além disso, é o estudo, né? É a evolução que a gente fala. E aí vem um assunto muito legal. A Capo Lavoro é nosso parceiro aqui hoje do programa. E o professor Wesley, ele tem um curso na Capo Lavoro muito sensacional, que se chama Core Business. Até então, para mim, Core Business, palavra em inglês, né? Eu não gostava muito, mas o significado do Core Business é definir o que realmente tu quer fazer. Então, o que eu quero linkar com isso? Que talvez hoje a esposa aí, né, querendo identificar qual o processo dela, qual é o core business, qual o negócio dela, qual o dom dela, o que ela gosta de fazer, o Capo Lavoro é um curso assim, ó, sensacional.
Ele me ajudou muito, professor, que eu vou lhe dizer que aos 47 anos eu descobri agora qual é o meu core business, qual vai ser o meu foco em vida, né, para chegar a esses meus 50 anos agora. Que legal, que legal. Então, eu super indico. Se tu tá aí, foi muito legal nós falar em relacionamento, porque se tu tá nesse momento, em dúvida, querendo saber o que realmente tu faz, porque a gente tem dúvidas por muito tempo e não sabe, e atira para tudo que é lado. Capo Lavoro, procura aí, esse é o curso que tu deve fazer, e falo principalmente para as mulheres tomar sua definição. Foi um curso que ajudou eu e a dona Jaque a cada um definir o que é o seu core business, o que realmente quer fazer e achar um caminho, né? Que bom, boa dica. Vou olhar com toda certeza lá, até para indicar para esposa e para amigos. Né? É muito legal mesmo. Eu falo não porque ele está aqui como parceiro, porque todos os parceiros que eu convido para vir aqui no programa, ajudar esse programa a entrar no ar, é porque eu acredito realmente. E a Capo Lavoro eu convidei e falei para o Sr. Wesley, porque, assim como a Domus Meia, né, que é uma das empresas dele também, está junto conosco, sim, porque eu acredito... resolveu minha vida. 47 Olha anos só. eu descobri. Então é isso aí. E falo e repito bastante. Vale muito a pena para você que está nos ouvindo aí, assistindo, se está em dúvida do seu negócio ou do que realmente é para a sua vida, o que tem que fazer, esse curso é objetivo. É isso aí. Muito bem. Professor, entramos em estudo, estamos falando em estudo. A sua carreira, então, o senhor passou num concurso, banco, chegou a gerente. A gente nota que na sua carreira, a primeira carreira, entrar no banco e já chegar a gerente, significa que é uma pessoa regrada. Pois disso, o senhor teve uma inquietude que quis fazer direito e não parou de estudar. E aí o senhor veio o convite para ir para a Ubra. E na Ubra já são quantos tempos o senhor falou? São 24 anos. 24 anos. 24 anos. E foi justamente nessa inquietude, né, de querer mais, buscar mais. Eu estava bem estabelecido, já tinha meu escritório, estava com uma boa clientela, mas aquilo, sabe, eu precisava mais. E aí vim fazer o meu mestrado na Ubra. Na época eu morava na cidade de Ijuí, e vinha de Ijuí para cá, 6 horas de ônibus, vinha aqui, ficava 2 dias estudando, retornava, voltava a trabalhar. E enquanto eu estava fazendo o mestrado, eu recebi um convite para começar como professor. E morando em Ijuí, iniciei na docência na cidade de Carazinho. Isso ficava 125 quilômetros longe de Ijuí. E eu iniciei com uma disciplina, aumentou para 2, 3 e chegou até um determinado momento que eu viajava todas as noites para Carazinho. E de volta 250 quilômetros. Todo santo dia. Todo dia. E ali, ó, feliz da vida, lá dando minha aulinha. E assim eu estava feliz, Rodrigo, e praticamente completando 5 anos, 4 anos e meio, eu recebi um telefonema, né, e me convidando para ir a Santa Maria. Eu fui a Santa Maria e, chegando lá, recebi uma proposta que na época nem passava pela minha cabeça. Eu já estava muito feliz em ser professor universitário, realizado. Cheguei lá, o diretor me convidou: olha, Mauro, a gente viu o teu currículo e temos um convite para você vir assumir a coordenação do curso de Direito. Para mim foi surpresa naquele momento, e conversamos, aceitei a proposta e me mudei de Ijuí para Santa Maria. E ali fiquei 10 anos coordenando o curso de Direito. Aí surgiu um novo convite para ser coordenador acadêmico, fiquei mais 3 anos como coordenador acadêmico, e posterior a isso surgiu um convite para mim assumir a direção da unidade. Fiquei 5 anos e meio sendo diretor-geral da unidade de Santa Maria, quando surgiu um convite da mantenedora, através do presidente e do superintendente, para mim vir assumir a pró-reitoria acadêmica aqui em Canoas. Essa é uma trajetória. Agora nós vamos frisar algum detalhe da sua trajetória, mas eu queria fazer uma pergunta que é importante para quem está... É a dúvida que eu tenho, e eu tenho certeza que dúvida que as pessoas estão lá do outro lado também. Quando o senhor, no banco, o senhor tinha uma carreira segura, uma estabilidade, que é o que todo mundo hoje diz: eu quero uma estabilidade, eu vou fazer um concurso para uma estabilidade.
O que passou na sua cabeça naquela época tomar essa decisão? Vou sair e vou iniciar uma nova carreira. Eu te respondo, Rodrigo, com uma questão assim, eu sou movido a desafios. Por isso, todas essas mudanças, né? Eu, muito novo, eu quando entrei, como tu disse, contínuo no banco, eu me via gerente. Trabalhei muito, sabe? E cheguei a gerente, sabe? E ali eu estava no ápice. Mas aquilo chegou um momento, né? Eu digo, bom, agora é um momento de mudança. E fui advogar, né? E veja a mudança, eu sempre digo assim, de sair fora da caixa. Comecei a advogar e, como eu disse, estava estabelecido, estava com uma boa clientela. Mas aí me motivou, era um desafio, digo, ir para a sala de aula. E aí eu fui fazer uma especialização, fui fazer mestrado, né? Digo, visando a ir para a sala de aula. E dentro dessa caminhada, daí eu recebi o convite, ó, temos uma oportunidade, é 125 quilômetros, vamos lá, é um desafio, sabe? Então, a palavra que me move é desafios. Por isso, essas mudanças. Uma vez eu coloquei para o reitor, quando me convidou a assumir como diretor. Quando ele me convidou, de pronto, eu digo, eu aceito. E ele, de rápido assim, Mauro? Eu digo, não, porque eu estou preparado. Eu sempre vejo, assim, uma preparação para algo mais. Aquilo que eu coloquei, ó, que eu fiz um doutorado. Eu fiz um doutorado na área de ciências jurídicas e sociais. E aí eu fui fazer um doutorado na engenharia agrícola. Foi dizer, pô, mas fora da área, é justamente para ampliar os conhecimentos. Então, essa inquietude que eu te coloquei é porque eu sempre quero mais. Agora, bom, o que eu tinha em termos do direito eu fiz, agora eu estou voltado muito à gestão e estudando muito a questão de gestão. E essas ferramentas, elas me motivam, me instigam, sabe? Porque eu tenho que estar preparado. Hoje, se eu estou numa determinada função, ela não pode ser por acaso. É porque há uma preparação. Então, se eu quero ser gestor, eu tenho que estar preparado. Então, a minha motivação é sempre buscar mais. E eu gosto muito de estudar, sabe? Gosto muito, estou sempre me preparando. Agora, assim, ó, bom, mas estou formado em Direito, agora está lendo livro de administração. Sim, é porque é uma leitura que me atrai. E até também o próprio cargo, né, vai exigir nessa área, nesse conhecimento. Bom, então o senhor entrou como professor, foi passado, recebeu um convite para coordenação foi para direção. Para coordenação acadêmica. Coordenação acadêmica. Direção da unidade. Para nós entender, qual a diferença de uma coordenação acadêmica para uma direção? A coordenação acadêmica ela é voltada a dar o suporte aos coordenadores de cursos a respeito da parte acadêmica, instrumental acadêmica, pedagógica para se trabalhar com os alunos em sala de aula. A direção, ela sobe um nível que ela é responsável por administrar toda a estrutura da instituição. Aí ela cuida de captação de aluno, ela cuida da questão de ser rentável. Gestão completa da universidade. Completa. E a do Polo Santa Maria nessa época, né? Da Unidade Santa Maria. Da Unidade Santa Maria. E subindo aí agora a pró-reitor acadêmico. O pró-reitor acadêmico é responsável por toda a parte regulatória da instituição em termos de vínculo, unidades, né, e a questão universidade com o MEC. As responsabilidades vão... O que o senhor sente nessa questão, nessa mudança para cair uma responsabilidade? Hoje, quantas pessoas estão abaixo do seu guarda-chuva na sua responsabilidade? Para teres uma ideia, em Santa Maria, como diretor, eu tinha 25 funcionários administrativos e tinha 25 professores. Vou falar só em termos de professor, que é agora a pasta de pró-reitor acadêmico. Eu tenho 535 professores. 535 professores. E aí tu tem toda uma questão administrativa, pedagógica para conduzir esse trabalho. Não vou perguntar nem quantos milhares de alunos tem sobre esse... Sim. Podemos perguntar quantos estados está linkado a isso? Não, a UBRA RS, a minha pró-reitoria... Esse número é somente Rio Grande do Sul. Só Rio Grande do Sul, a pró-reitoria acadêmica, porque a UBRA, sim, ó, é importante que se diga, a UBRA é uma das maiores universidades do Brasil,
A Ubra tem 52 anos, nós temos unidades no Rio Grande do Sul, nós temos em Palmas, nós temos em Tumiara, nós temos em Santarém, no Pará, e nós temos em Manaus. Mas aí ela tem uma divisão em termos de estrutura. A minha pró-reitoria, né, diz respeito à Ubra Rio Grande do Sul, onde nós temos a unidade de Canoas, nós temos em Torres, nós temos em Guaíba, São Jerônimo, Cachoeira, Santa Maria e Carazinho. Até porque ficaria difícil fazer uma coordenação nível Brasil, né? Muito amplo. Tem que ter uma divisão, né? Tem que ter, ele é muito amplo, né? Já no estado já é grande, né? E aí tu tem todos um desafio, porque aí você tem toda a parte pedagógica, você tem também vinculado à pasta toda a questão do estrito sensu, dos cursos de mestrado, doutorado, né, especialização, a graduação, tu tem os cursos presenciais, tu tem os cursos EAD. A Ubra hoje em Canoas ela tem mais de 40 cursos sendo oferecidos, né? Então ela é uma grande universidade, sabe? É uma responsabilidade, assim, ó, uma responsabilidade muito grande, porque, como eu te coloquei, são 535 professores que estão sobre a tua tutela. E mais, tu tem toda a parte regulatória de questões de autorizações de curso, de renovações de reconhecimento, a questão de documentação. Tu faz parte do conselho universitário, onde você aprova as resoluções que dão o direcionamento da universidade. Sabe, falando em questão de crescimento da universidade, eu imagino, a questão dos prédios, tudo. E aí eu lembro do outro parceiro nosso, que é a Desinservice. O senhor falou prédio, falou tamanho, e duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, o crescimento da Desinservice, que ela está se tornando hoje a maior empresa detetizadora do estado do Rio Grande do Sul. E ontem, até numa das gravações, nós estávamos falando sobre o crescimento da empresa muito rápido. E isso, tanto o empresário que estava aqui ontem, como eu, acho muito ruim para uma empresa, um crescimento muito rápido. A gente olhar aquela linha disparando para cima, né? E há uma máquina muito rápida que tu tem que crescer, e qualquer coisa que acontece é um problema na frente. E a Desinservice, até nós demos como exemplo que eles veem um crescimento mais salutar. O Jefferson até brinca toda hora, ele fala: Jefferson, vamos fazer tal coisa? Não tem dinheiro. O dinheiro está todo investido na empresa, tem que ter um controle, a coisa tem que ser... Não podemos dar um passo, é tudo focado nesse momento da empresa. Porque realmente ele observou que é um momento da empresa de crescimento, muito, e até a brincadeira que ele faz. Eu estou negando cliente, estou, né, vendo os contratos para poder fazer salutar. E aí o senhor falou em prédio e me chamou a atenção também, porque não é um serviço fácil a questão de detetização com o pessoal. Toda vez que eu falo com ele, ele diz: tem que comprar um caminhão novo. E eu nem sabia que tem muitos lugares que ainda tem fossa, né? Tem caminhão para fossas e tem muito. Parece que a gente nem se dá conta, né? Hoje com rede de esgoto, mas não. Sim. Muito lugar, né? Por isso que o Brasil também tem um grande problema que a gente fala, que eu acho que muitas pessoas vivem ainda também sem uma base sanitária, saneamento, né? Básico, saneamento, né? Básico. Então, uma coisa que a gente não presta muita atenção, mas existe bastante. Então, eu queria fazer essa indicação para vocês, nosso parceiro, a Desinservice. Tem problema, restaurantes, se tiver problema. A vinícola Domus Meia é atendida pela Desinservice. Também depois vou indicar para o senhor, para a Ubra, se utiliza. Ubra utiliza, é necessário a utilização de... Sim, tem as unidades também. Unidades que fazem. Aliás, lá em Santa Maria... É a Desinservice? A Desinservice faz o serviço para nós. Olha aí, vamos puxar ela também agora para... O senhor sabe que o Raiz Cast, quando nós criamos, e eu sempre falo para todo mundo, o Raiz Cast, o objetivo dele é network. Para quem está nos vendo e ouvindo, entender que o maior bem do vendedor, do empresário, o maior ativo é o network. É o network, é isso que faz crescer. Então, o Raizcast foi esse intuito. E mais, Rodrigo, assim, me permite, eu digo, falas do empresário, eu digo, esse network hoje é fundamental em todos os setores, né? As pessoas têm que se relacionar também, porque você abre as portas com o relacionamento, quando você conhece as pessoas, porque você lembra, você faz indicações, sabe? Então, isso é fundamental. Por isso, aquela questão antes colocando, para o jovem preso, dentro de um quarto, né? Você tem que ter essa relação, essa
cadeia, né? Essa rede de relacionamento, isso é fundamental. Né? Não, e eu sou uma pessoa que, conforme eu estou, o senhor pode ver, eu lembro de alguém, de algum amigo, de uma empresa, eu estou sempre indicando para alguém, sempre falando, não quer pelo menos, pega o número dele, ouve ele, eu acho que é isso que faz o crescimento dos empresários hoje. O senhor sabe que eu aprendi que no mundo virtual, o pessoal é muito mais unido que o mundo real. O mundo virtual, eles não querem derrubar o cara que está do lado. Pelo contrário, eles ficam ensinando, precisa de alguma ideia, ele te indica, está precisando. Ontem eu tive um dos entrevistados, eu falei para ele da ideia de um novo negócio, ele disse, eu sei quem é a pessoa que vai te ajudar. Já passou o nome e já estou em contato com essa pessoa. Então, é tudo mais rápido ainda. Nossa, que bom. Que o mundo virtual é rápido, né? É verdade. Só que as pessoas ainda estão naquela de todo mundo ajudar. O nosso mundo real ainda está mais complicado, porque conforme o tempo foi indo, as pessoas parecem... Mas tem que retomar. Network é essencial para tudo. Professor, eu vou entrar em algumas perguntas que tem aqui, que algumas pessoas mandam, né, quando a gente coloca também. E a primeira diz assim, nós vamos entrar agora na questão, um desafio com o senhor, pelo que eu vejo. Com seu amplo conhecimento em diferentes áreas, como de direito, ciências agrárias e tecnologia, influencia sua visão sobre o futuro da educação e da gestão acadêmica? Influenciam muito, sabe? Eu acho que, Rodrigo, assim, quanto maior o conhecimento, mais portas elas vão te abrir. Então, é fundamental que você amplie os conhecimentos. Por isso que eu coloquei assim, sai fora da caixa, busca outros conhecimentos, ele vai te proporcionar possibilidades a mais. Não fique restrito. Tem um livro interessante que é Quem Comeu o Meu Queijo, não sei se você já ouviu falar, mas é bem interessante, que ele remete assim, bom, você só tem uma oportunidade, e se você perde aquela oportunidade, o que você vai fazer? Você tem que ter hoje, por mais estável que você esteja, você tem que ter o plano A, o plano B, o plano C e assim por diante. Por isso que você vê aí, dentro dessas variáveis de mais de uma formação, porque ele te possibilita ampliar o leque, até na docência. Pô, tu tem um doutorado em ciências jurídicas e sociais, tu tem um doutorado lá na engenharia agrícola, ele me abriu outro leque. E como foi importante eu fazer um doutorado junto com engenheiros agrícolas. É uma visão totalmente diferente, é uma linguagem totalmente diferente, te tira por completo da zona de conforto. A outra que tem aqui, como pró-reitor da UBRA, qual a sua visão sobre o papel das universidades no desenvolvimento da sociedade, na formação de profissionais preparados para o desafio do futuro? E essa eu vou complementar uma. Eu tenho visto muitos profissionais, muitos não, quase que 80% do profissional sai e não consegue emprego, não desenvolve. O que o senhor vê hoje? O que podemos fazer para mudar isso? Justamente com essa visão, Rodrigo, que nós acabamos de fazer uma reforma curricular de todos os cursos da UBRA, trazendo para dentro das matrizes a modernidade. Eu não posso ir para a sala de aula com conceitos de 40, 50 anos atrás. A inteligência artificial está aí, nós temos carros, um exemplo, eu tenho lá engenharia mecânica, eu vou trabalhar motor só combustão se eu tenho hoje carros elétricos. Então, essa modernidade a UBRA tem para dentro das suas matrizes, visão de futuro. E esse olhar é importante para o profissional, para o professor, para quem está administrando, porque eu tenho que enxergar lá na frente. É essa visão que nós temos. Então, é uma resposta porque talvez, é só uma pergunta nesse sentido aí. O senhor acha que talvez as pessoas estão fazendo ainda o nível superior só para ter um nível superior ou porque a família quer? O senhor ainda vê muito isso? Não, eu acho que mudou muito. O jovem hoje está com uma visão diferente. Só que o jovem hoje, ele quer resultados mais rápido. Como nós temos uma rapidez hoje na palma da mão, que é o celular, né, que é as mídias, o jovem quer se qualificar, mas ele quer uma rapidez, porque o jovem quer voltar rápido para o mercado do trabalho. E hoje os cursos têm que dar essa rapidez e têm que preparar ele para o mercado de trabalho atual. É bem o que eu penso nessa formalização. O que você acredita que as universidades precisam fazer para se adaptar às novas demandas do mercado de trabalho, especialmente em tempo rápido? Essa pergunta bateu o que o senhor acabou de responder, a transformação, a tecnologia, é isso aí. A outra,
Como você vive o impacto das tecnologias digitais com inteligência artificial, que o senhor citou, né, que o mundo está vindo, um aprendizado remoto, que eu vejo que a Ubra está muito focado nisso também, na educação do nível superior, né? Você acha que esses recursos podem substituir e complementar o tradicional? Não, ele não vem para substituir, ele vem para complementar. Hoje nós temos dentro do MEC 2 formas, presencial e EAD. E algo que está vindo para complementar é o ensino híbrido. Nós vamos ter 3 possibilidades, o presencial, o híbrido e o EAD. Isso para dar agilidade, para atender ao jovem que antigamente você vinha e ficava 4, 5 horas na sala de aula. Hoje o jovem não quer ficar 4, 5 horas sentado. Tu tem que ter uma forma diferente de transmitir esse conhecimento. E é isso que a gente está trabalhando. Então, matrizes novas, matrizes com conceito de inteligência artificial, com um mecanismo que possa atrair o estudante e dizer, puxa, isso está legal, isso vai me colocar no mercado rapidamente. É isso que nós precisamos, visão de futuro. Aqui inclusive na sequência, assim, quais os principais desafios que a universidade enfrenta atualmente? A Ubra está adaptada a essa questão já ou o senhor disse que ainda está numa forma de Não, adaptação? a Ubra está adaptada. Como eu te coloquei, nós já reformulamos todas as matrizes curriculares. Mas eu costumo dizer mais, que a universidade é um mecanismo vivo. Hoje ela está atual, amanhã ela tem que ser atualizada de novo e assim por diante, porque a velocidade que as coisas acontecem é muito rápida e nós temos que estar constantemente nos qualificando para essas mudanças, porque o mercado exige essas mudanças, o estudante quer essas mudanças e a universidade tem que estar preparada como a Ubra está preparada. O Brasil tem uma grande diversidade regional e cultural. Como as universidades podem ser mais inclusivas e promover um ensino que valorize a diversidade, preparando os alunos para um mercado globalizado e diversificado? E eu volto a colocar dentro das matrizes da Ubra, Rodrigo, assim, ó, como nós temos unidades no sul, centro-oeste, norte do país, nós temos nas matrizes que a gente construiu novas, também questões da regionalidade. Então, você insere disciplinas que atendam à região onde ela está inserida. Isso é fundamental. Vamos dizer assim que, por isso essa divisão do comando, porque cada uma tem o seu tempero, vamos dizer assim, a sua característica. Eu não diria que é por isso, mas no sentido assim, a Ubra é muito grande. É como eu coloquei, a Ubra é uma das maiores universidades que nós temos no Brasil, né? São 52 anos de história. Então, considerando o número de alunos, o número de professores, a regionalidade e a distância, ela se faz necessária ter uma formatação como ela tem. Olhando para o futuro da educação, especialmente com o avanço da tecnologia e mudança da necessidade do mercado, quais competências e habilidades você acredita que serão mais valorizadas nos profissionais que estão sendo formados nas universidades? Eu defendo isso há muito tempo, Rodrigo. Eu acho que a competência fundamental é a relação interpessoal. Porque eu não posso formar alguém que não tenha relação, que ela não se comunique com as pessoas. Para mim, a relação interpessoal é fundamental. O que o senhor está falando para nós é o que a gente sempre fala, que é a palavra conexão. É isso? Uhum. Conectar com as pessoas. Que é o que eu trago para o Método Raiz hoje, que nem eu estava conversando com o senhor sobre vendas, né? As pessoas, elas estão tão focadas em processo, em como utilizar gatilhos, como fazer quebras de objeções. Tanto é que tem uma frase que eu, sinceramente, eu não gosto quando os vendedores fazem para mim que estão me vendendo, aí eu fico já irritado. Fala alguma coisa, faz sentido para ti? Fala alguma coisa, faz sentido para ti? Pô, parece um robô. Então, as pessoas não estão entendendo que o processo de venda, usar gatilhos, quebra de objeção, isso é processo. A venda, ela está no começo. Qual é o começo da venda? A essência, exatamente, que é a conexão, né? A questão de utilizar a honestidade. Eu sempre falo, essência, princípios e processos. Uhum. Então, para mim, isso é a venda. E é o que estamos esquecendo. O senhor acha que isso, falando em venda, falando em empresa,
Não está linkado também à questão dos estudos, que é o principal fator. O cara pode ser um grande técnico, mas se ele não tem a essência dele, se ele não tem o princípio dele, ele não vai ser um bom profissional, não é isso? Não, concordo plenamente. Isso é fundamental, né, Rodrigo? Porque tu tem que ter uma essência e tu tem que viver. E mais, eu aprendi muito isso lá no banco e procuro trazer hoje para os colaboradores. O sentimento de pertencer. Se você não tiver brilho nos olhos, se você não tiver aquele pertencimento, as coisas não funcionam, sabe? E eu brinco até colocando uma palavra errada, né? Pressentimento, que não existe, mas dizer o seguinte, tu tem que perceber o sentimento. Exatamente, né? Se você não tiver brilho nos olhos, não vai funcionar. Tu tem que fazer com amor, com garra, sabe? Com amor, senão não funciona, sabe? Essa é a minha visão. Eu aprendi isso lá quando eu iniciei a trabalhar com 15 anos e trago isso até hoje. E o senhor sabe que, por isso que eu falo que processo técnico, isso é complicado. Porque as pessoas até para falar, e eu trago aqui novamente o método raiz, que as pessoas para falar, elas treinam uma maneira, posicionamento, e elas esquecem, mesmo que tu erre uma maneira, um posicionamento, mas que tu te identifique, que tu tenha aquele olhar, aquele brilho do que tu faz, do que tu gosta, que tu passa a verdade, não vai ser esses detalhes que vai terminar. É essa essência, e eu tenho certeza que todo mundo, quando olha uma pessoa, e a maioria dos empresários hoje, ele não contrata só pelo currículo ou, em primeiro lugar, o currículo. Primeiro lugar é ver o brilho nos olhos e o desafio do que a pessoa quer, né? Que ela quer conquistar. Exatamente. E falando nessa questão de conexão, pessoas, eu acho tão importante as empresas hoje que servem alimentação para os seus funcionários. Grandes empresas, eu não sei, a Ubra não deve ter, né? Porque os professores é horário diferente. Não, serve, nós temos colaboradores. Serve alimentação para a equipe. Então, vou fazer mais uma indicação para o senhor pensar depois e ver aí. Se chama NutriSul. A NutriSul está se tornando uma das maiores, é uma empresa familiar que o patriarca que iniciou a empresa, ele, se eu não me engano, são 40 anos, ele era verdureiro, né? E aí começou com a alimentação, hoje está passando para a segunda geração, é o Bruno que está fazendo a gestão. E eles têm um grande desafio nas empresas, que é entregar uma alimentação para os funcionários caseira, aquela coisa de sentir o gostinho da comida caseira. E eles têm conseguido, eles têm vários clientes com 200 funcionários, 300 funcionários, e eles conseguem montar uma cozinha e um refeitório caseiro, transparecendo isso para os funcionários. Olha só. E uma das coisas que eu sempre digo que chama atenção na questão da NutriSul é que eles não fazem um contrato lhe obrigando. Se o senhor hoje disser assim, vamos ver como é que está, ligar para eles assim, eles montam a cozinha sem fechar um contrato com o senhor de 1 ano, de obrigação 2 anos. Porque eles têm certeza que o que vão entregar, as pessoas não querem trocar mais. Todos os clientes que eles iniciaram foi assim, não cancela e fica sem contrato de obrigação. Então, esse é o grande diferencial. É acreditar no produto, né? Exatamente, é o grande segredo, né? Acredita no seu taco, nem do gaúcho, acredita no seu taco. Verdade. Está resolvido. Professor, tem mais uma aqui. Em sua vasta carreira acadêmica de gestão, qual foi a experiência ou decisão que mais marcou e que você considera um grande aprendizado? O que mais marcou foi o início, o convite para começar a docência. Foi um grande desafio para mim, porque foi uma virada de chave. Eu não havia feito nenhum curso preparatório para ser um professor universitário, porque eu era um advogado que, de repente... Quis estudar. Quis estudar e, de repente, estava dentro de uma sala de aula. Então, para mim, ali foi o pontapé inicial, foi o marco. E, assim, eu digo que a Ubra foi muito importante e é muito importante para a minha trajetória profissional, porque me deu oportunidades. Trabalhei, isso é verdade, trabalhei muito, né? Trabalho muito, mas trabalho com brilho nos olhos, com vontade. Então, assim, tu tendo uma primeira oportunidade, e aí você
tem que fazer a tua parte. Eu li um livro e também que me chamou muito a atenção, que diz assim, ó, falava em democracia, que diz democracia é todos terem a oportunidade de ter o mesmo ponto de partida. A chegada vai depender de cada um. Então, assim, no momento que as pessoas têm oportunidade, elas têm que fazer por merecer, tem que mostrar o porquê que ela recebeu aquela oportunidade e trabalhar muito assim que você consegue atingir os teus objetivos, as tuas metas. O senhor sabe que eu estou anotando aqui e até vou indicar para quem está nos assistindo e ouvindo essa frase que o senhor... Eu achei muito legal isso, porque quando a gente fala em justiças, um tem menos, outro tem mais, e eu queria que o senhor repetisse, até inclusive falando para a nossa câmera, e eu também vou anotar aqui. E já indico para vocês, quem está ouvindo aí, anota. Democracia é todos terem a oportunidade de ter o mesmo ponto de partida. A chegada vai depender aí do envolvimento, do comprometimento de cada um. Já anotei aqui, depende de cada um. Eu não perco, o programa está rodando, a coisa está passando, porque insights não dá. Talvez eu não tenha oportunidade de ver e lembrar com todas essas gravações, com todos os programas, né, de conseguir de novo. Eu não perco a oportunidade. E sabe, Rodrigo, por que eu coloco isso assim? Ó? Às vezes as pessoas têm oportunidade, mas elas querem já... bom, eu quero ser um diretor, eu quero ser um coordenador, mas tem que saber que tem uma trajetória para isso. Você tem que ser forjado, você tem que ser trabalhado, você tem que valorizar. Não é simplesmente chegar, hoje eu já quero assumir um cargo de gestão. Você tem que trilhar, você tem que pegar a experiência para isso e essa oportunidade que eu digo assim, bom, você está tendo uma oportunidade de ser professor, quem sabe um dia você pode ser um coordenador, pode ser um diretor, pode ser um pró-reitor, um reitor e assim por diante, mas isso vai depender de você. Então, você teve a oportunidade, todo mundo saiu do mesmo ponto, agora a chegada vai depender do teu envolvimento, do teu comprometimento. Por isso que eu digo, e isso vale para qualquer segmento. Você tem que entrar numa empresa, você tem que se sentir que pertence para aquela empresa, você tem que amar ela, você tem que trabalhar com dedicação, com aquilo que eu falei antes, com brilho nos olhos. Tudo que você fizer com amor vai dar certo. Isso é muito importante que o senhor falou. E aí vem uma mensagem para quem hoje está trabalhando, está de funcionário, e tem aquela mentalidade, eu digo, é uma mentalidade de pobre não só no dinheiro, mas pobre no espírito, que não vai conseguir desenvolver. Eu estou dando dinheiro para o patrão. Não, ele está te dando uma oportunidade, tu está tendo uma troca, e com isso é o que vai fazer tu desenvolver. Porque eu sempre digo, ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum se não quiser. Então, a mensagem que eu tenho baseado no que o senhor falou é, se tu não está feliz, procura outro, vai para um desafio. O próprio exemplo do professor, ele tinha uma carreira, tinha anos, ele saiu para aceitar um novo desafio, que o senhor, a pergunta é o seu core business, que foi esse, quando o senhor saiu para a advocacia e descobriu que dar aula era o seu core business naquela época? Era, porque eu digo assim, é muito motivador, é muito emocionante, porque você convive com diferentes pessoas e você tem que te preparar, porque o ser professor é você estar constantemente preparado. E aí vem uma palavra que eu coloco sempre nas reuniões que eu tenho para os professores. Quando é que foi a tua melhor aula? E daí eu digo para eles, a tua melhor aula tem que ser sempre a próxima. Aí sim você está sendo um excelente professor. A tua melhor aula sempre é a próxima. Se hoje minha aula foi fantástica, você tem um grande desafio, que a próxima vai ter que ser melhor. Muito bom. Aqui a última pergunta que vem. Como você equilibra a sua intensa agenda acadêmica e de gestão com a sua vida pessoal e profissional? Quais são suas estratégias para manter o equilíbrio e o foco? E aí eu complemento. Estudando tanto, porque fazer doutorado, pós-doutorado, tem que estudar, trabalhando, fazendo gestão de 500 professores, mais de 500 professores, e ainda sendo marido de 30 anos. Vou te resumir com uma palavrinha que eu já disse antes. Porque em tudo que eu faço tem amor. Tem amor para minha esposa, para os meus filhos, para o meu trabalho, e tudo que eu faço, o amor está presente. Retirando a palavra amor, como é fazer
esse tempo, como é que é dividir? Porque o que nós queremos saber agora, todo mundo fica lá atrás. Não, o amor tá legal, gosto, paixão, faço. Mas como eu divido o tempo? Como você faz isso? Não, tranquilidade. Eu sou uma pessoa assim muito tranquila, Rodrigo, sabe? Eu acho que o tempo você administra e vou te dar mais uma palavrinha que eu aprendi lá atrás, uma vez assim num curso que eu fiz e fui falar com a pessoa, mas tal. Tempo é questão de preferência. Tu tem que priorizar, tu tem que dar preferências. Essa então, eu respondo com uma frase. Toda pessoa que me diz, não tive tempo, eu digo, porque não sou tua prioridade. Tempo é questão de preferência. Então, eu tenho minhas horas de trabalho, eu tenho minhas horas de lazer, gosto muito de sentar, às vezes eu brinco com a minha esposa, agora eu vou para a minha caixinha do nada. Qual é a minha caixinha do nada? Eu gosto de assistir filme, eu sento, eu assisto filme, tem as horas que, assim, eu levanto cedo, eu levanto 5 horas da manhã, eu leio livro, eu leio jornal, 6 horas eu já li o jornal, aí eu pego um livro para ler, sabe? Então, tu tem que priorizar. Vai dizer, mas levanta às 5. Sim, mas é a minha maneira, eu acostumei, então eu leio livros ali, leio jornal, eu chego em torno de 15 para as 8 no meu trabalho, saio 8, 9, às vezes 7 horas da noite, dependendo os compromissos que tem. E assim, priorizar. Tenho tempo para a família, tenho meu tempo para sair e olhar o esporte também, preferência. E isso que o senhor falou vem mais uma lição para as pessoas, porque todo mundo quer, que nem o senhor falou, eu estou de professor, já quero ser diretor. Vamos dizer que a pessoa conquistou ser diretor. Ela tem que entender que a responsabilidade, ela vai ganhar mais, mas é muito maior, o trabalho é muito mais. Sim. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Elas querem cargo, querem receber mais, mas não querem trabalhar mais. E não existe milagre, né? E se trabalha muito. É uma coisa que a gente sempre fala, é ser um empreendedor, né? Agora, essa discussão da escala 6x1. Ser empreendedor é 7x7. Não tem outra. É verdade. Não tem outra, não tem como. E aí eu faço a pergunta para as pessoas. Eu sei que todo mundo não vai ser empreendedor, nem todas as pessoas querem ser empreendedor, mas uma maneira muito democrática e rápida, e aí as pessoas se apegam naquilo que... mas se tiver negociar por horas o meu trabalho, não vão valorizar, vão pagar menos. Mas é aquilo que eu falo. O cara que tem brilho nos olhos, o cara que é bom, ele tem emprego em qualquer lugar, todo mundo quer puxar ele e ele vai ter uma negociação muito boa e livre para esse acesso dele. E um detalhe, Rodrigo, interessante assim nessa trajetória, né, como gestor, e eu tive, como coloquei para ti, a possibilidade de ser diretor de banco, eu fui... aliás, gerente de banco, né, diretor da unidade lá de Santa Maria, pró-reitor agora. E o gestor, na minha maneira de fazer gestão, não é aquele que manda, é aquele que pede, é aquele que está junto, é aquele que rema junto com os seus colaboradores. Porque muita gente confunde, eu estou aqui para mandar. Não, eu estou aqui para que a gente possa juntos fazer. Porque ninguém faz gestão sozinho, ninguém é eu, é um time, eu gosto muito da palavra time, e para mim, assim, a imagem que eu tenho do gestor é um campo de futebol com os seus colaboradores e o gestor sendo um técnico. E o técnico está ali para colocar os melhores a fazer o trabalho. Então, a função do gestor é você conseguir extrair o melhor dos teus colaboradores para que o resultado apareça, mas você estando junto. Muito bom, professor. Eu até ia pedir aquele minuto para o senhor, mas vou lhe dizer que não precisa, porque nesses últimos 5 minutos nós temos muito corte, muita chamada, muita frases boas, né? Então, não vai precisar. Queria lhe agradecer mais uma vez, o senhor está aqui participando conosco, passando essa mensagem. E agradecer a todos que ouviram o nosso programa e encerrando com aquela velha frase: fiquem com Deus.